Boa noite a todos e a todas. Que Jesus nos abençoe. Aquele senhor possuía grandes posses e tinha também 2 filhos. Certo dia, o filho mais novo, cansado da convivência paterna, cansado do trabalho, achava que trabalhava bastante, chegou até seu pai e lhe sugeriu: pai, eu quero a metade da minha herança, toda a parte que me toca, porque eu quero seguir a minha vida. Eu quero seguir a minha vida do meu jeito. Eu quero resolver por minha conta esta minha vida de agora. Então, o pai, que poderia muito bem não ter atendido a esse filho, resolveu atendê-lo e dividiu os seus bens. A metade que tocou para o filho mais novo, ele vendeu, daí a alguns dias, recolheu todo o dinheiro e partiu para bem longe. Mas, na verdade, ele não estava muito preocupado em trabalhar, em construir a sua vida para o futuro. Ele pegou esse dinheiro e começou a malbaratar o dinheiro com festas, com amigos. Dentro de algum tempo, ele percebeu que esse dinheiro minguara, estava acabando. Naquele lugar para onde ele fora, deu uma época, passou uma crise, muitas necessidades, houve muita fome. E ele, sem saber o que fazer, sem dinheiro, pobre, mendigo praticamente, ele procurou um trabalho com um outro senhor e foi cuidar das suas criações, dos seus porcos. Era a única coisa que ele conseguia fazer. Mas a fome era muita, a necessidade era muita, e ele não conseguia nem a comida dos porcos. Aí ele se lembrou da casa paterna. Ele se lembrou de quantas coisas boas ele tinha lá dentro. Para os empregados, nada faltava. Todos recebiam a sua parcela, a sua quota de salário. Viviam satisfeitos. E teve saudades da época em que lá estivera com o seu pai e o seu irmão. Então, naquele gesto, naquele momento, aquele gesto de arrependimento, um gesto, talvez, pela necessidade de grandeza de alma, ele resolveu voltar à casa paterna. Quando o pai ficou sabendo que o seu filho se aproximava, que estava chegando à casa, ele ficou muito feliz. Qual o pai que não ficaria? Quando percebe que o filho retorna ao seu lar. Fez festa. E o filho mais velho, provavelmente, ficou com ciúmes. O que nós queremos mostrar nesta parábola, que é a parábola do filho pródigo do Evangelho de Lucas, são algumas situações que aconteceram com esse moço e que acontece com cada um de nós. Quem é o filho pródigo? O filho pródigo pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós, que está fazendo a sua caminhada de volta à casa do Pai. Cada um à sua maneira, com as suas facilidades, com as suas competências ou com as suas dificuldades.
O que aconteceu com esse moço e o que acontece com cada um de nós, quando não prestamos muita atenção à vida que nós estamos vivendo e aos laços familiares que nos unem, os laços paternos, maternos, entre irmãos, quando não valorizamos a oportunidade reencarnatória, o lar formado, a família formada. Então, esse filho cometeu alguns erros capitais. O primeiro erro foi achar que o dinheiro era tudo na vida. Que o dinheiro lhe daria segurança, o dinheiro lhe daria felicidade, com esse dinheiro ele poderia comprar tudo o que quisesse. Só que ele esqueceu de uma coisa, ele só gastava e não ganhava. Ele não tinha um capital girando. Ele arrumou amigos que estavam com ele para gastar e festejar a troco de nada. E com isso esse dinheiro acaba. Então o primeiro erro dele foi achar que o dinheiro era tudo e que o dinheiro lhe traria aquilo que ele achava que não tinha na casa do pai. O segundo erro foi uma situação muito séria também, o desrespeito ao seu pai. Nós sabemos que enquanto os pais estão vivos, ninguém tem direito à herança, concordam? Por quê? Aquele capital que existe, aquela propriedade, aquele dinheiro, foram conquistas deles. Foi o trabalho deles, o suor deles. O filho vai ter direito, se um dia, futuramente, sobrar alguma coisa. Mas os pais estão vivendo. Ora, porque os pais chegaram 40, 50, 60, 70 anos, têm que dividir em vida o que têm com filhos? Concordam? Como que eles vão viver o restante da vida? Então, é o desrespeito ao pai. Naquela época, na época de Jesus, né? O filho que fizesse essa proposta ao seu pai, ao patriarca da família, ele era passível de punição, de apedrejamento. Mas o pai, muito bondoso, resolveu atender ao filho e não castigá-lo. Provavelmente porque ele sabia que esse filho voltaria. E foi exatamente isso que aconteceu. O terceiro tópico, que é muito comum com todos nós, é um erro de prioridade, objetivo. Eu preciso ter objetivo na minha vida. A partir do momento que eu me descobri uma pessoa, que eu estou aqui para uma tarefa, para alguma coisa. Acredito que nem precisa ser espírita para entender que se eu estou aqui, fui recebido em uma família, tenho pai, tenho mãe, tenho irmãos, tenho familiares que me acolhem. Qualquer pessoa sabe que a vida tem um objetivo. E eu preciso construir esse objetivo. Eu preciso saber qual que é a prioridade da minha vida. Principalmente isso para os mais jovens. Eu preciso decidir o que fazer com a minha vida. O que fazer em termos de escolha, em termos de estudo, em termos de profissão, em termos de relacionamento familiar futuramente,
para a construção de uma nova família, em termos de uma escolha religiosa, que é muito importante. É preciso ter uma prioridade. Por quê? A prioridade nos dá segurança. Aquele que sabe onde vai, aquele que sabe o que quer, ele acerta mais e erra menos. A criatura que não tem um projeto de vida, que não sabe o que quer, qualquer projeto serve. Aí aparecem muitos para darem opiniões e para darem sugestões. Então, é muito importante a prioridade. Então, preste atenção. Em função desse jovem, ou qualquer um de nós, achar que o dinheiro é fundamental, é a fonte da felicidade, em função do desrespeito ao seu pai e da falta de objetivo na vida, foi que ele pegou a parte dele, que seria o futuro dele, e se aventurou para se dar mal. Então, todas as vezes que nós não estabelecemos esses critérios, a chance de nos dar mal é muitíssimo grande. O que aconteceu com esse jovem lá nas outras terras, terras distantes, desconhecidas, com pessoas estranhas, sem a presença de familiares, pessoas que nos amam, que nos querem bem? O que ele tinha? Amigos interesseiros. Interesseiros no dinheiro dele, enquanto ele pôde pagar. Depois que ele não pôde pagar, os amigos desapareceram. Então, o que aconteceu? Ele desperdiçou o que em primeiro lugar? Primeiro, o dinheiro. Não foi, era o que ele tinha. Ele desperdiçou o dinheiro. E eu hoje? Eu que estou vivendo a vida de agora, em pleno século XXI. Eu gerencio o meu dinheiro corretamente? Eu gasto quanto eu ganho? Ou eu gasto, não faço meus cálculos, não tenho uma agenda, um critério para organizar a minha despesa, e aí eu vou perceber que o meu débito é maior que o meu crédito, está acima do que eu estou ganhando aquele mês. Porque eu não estabeleci esse critério. Eu estou desperdiçando a oportunidade que Deus também está me dando para me organizar e para assumir a responsabilidade da minha vida. Eu acho que vocês estão me entendendo. Não é verdade? Outra coisa também. Eu tenho que comprar esse brinquedo para o meu filho, tadinho, né? Tão pequenininho, né? Quando eu era da idade dele, eu não tinha. Vamos comprar. Vamos comprar mais aquilo. Vamos comprar mais não sei o quê. E vamos comprando. Nós não ensinamos limites aos nossos filhos. Quando não ensinamos limites, que tudo tem um preço e que tudo custa caro, caro não, tudo custa o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa dedicação, e ele não souber o quanto custa, ele vai acostumar a gastar o que ele bem entender. Ele vai achar que ele manda na casa, naquele quarto dele, naquela TV, naquele computador, ninguém pode pôr a mão. Pega o carro da mãe ou o carro do pai e não quer dar satisfação. Isso quando só pega e devolve certinho. Né? E por aí as coisas andam.
Então, muitas das situações que nós estamos vivenciando hoje, de dificuldades econômicas, foi falta de organização, de critério e, às vezes, até de educação dos nossos filhos, ou da nossa própria vida. Então, reclamamos. Está difícil o emprego? Eu sei que está. Está difícil o dinheiro. Estamos vivendo uma crise. Eu acredito que dentro da nossa reflexão espírita, uma crise salutar e necessária. Senão, vamos continuar desperdiçando todos os tesouros que Deus nos entregou. Então, nós precisamos dessas reflexões. Outro dia, indo a uma padaria, perto da minha casa, e conversando, aí o rapaz disse assim, pois é, apesar de tudo que está acontecendo aí, né? Mas tá bom, mas só que as pessoas estão comendo menos. Ele diz, o dono da padaria, as pessoas estão comendo menos. Porque às vezes nós estamos comendo exageradamente, não é? Nós estamos comendo além do que nós necessitamos. Aí nós diminuímos a cota, comemos bem da mesma forma, sem gastar o quê? Excesso. Substituímos um produto pelo outro. Aquilo que eu poderia comprar pronto, eu faço. Não é? Então, precisamos ver que muitas coisas são negociáveis. Falta para uns, porque muitas vezes ele necessita passar por aquela prova, por aquele problema, por aquela dificuldade. Nós desperdiçamos muito, não é mesmo? Quanta comida jogamos fora? Ninguém aqui joga comida fora? Ninguém joga. Aproveitamos o alimento ou não? Reciclamos, quer dizer, no bom sentido, desde que não esteja estragado, claro. Fazemos isso? Ou jogamos o excesso todo na lata do lixo? Fazemos compras excessivas, que às vezes depois estragam, e eu preciso descartar? Aí vai o nosso dinheiro. Eu tive uma funcionária, trabalhou 3 anos comigo, logo que eu me casei. E como eu trabalhava muito, trabalhava em escola, professora, ela que cuidava de fazer as compras, ela cozinhava muito bem. E um dia, eu vi que ela tinha comprado na semana anterior bastante tomate. E naquela semana, ela estava comprando tomate novamente, e ela não tinha usado todo o tomate. Aí eu perguntei, Lúcia, e o tomate que você comprou semana passada? Estragou, eu joguei fora. Jogou? Então, você presta atenção. Ela estava noiva para casar no final do ano. Eu disse a ela, falei, olha, o dia que você tiver a sua casa, que você for comprar com seu dinheiro, você vai saber o preço. Aí eu tenho certeza que você não vai jogar fora. Né? E o tempo passou. Depois de casada, alguns meses, ela apareceu em casa, que ela gostava muito da minha filha. E aí eu perguntei, então, continua jogando tomate fora? Não, agora não, né, dona Miltz, porque eu que pago, né? Então, nós pecamos muito pelo desperdício,
que nós fazemos e também que nós desperdiçamos do outro. Então, temos que tomar muito cuidado. Porque tudo que desperdiçamos vai nos faltar um dia. Sabiam? É a lei da vida, é a lei do universo. Nós já estamos sentindo isso. Estamos sentindo. Nós moramos num estado rico, numa cidade, se for ver bem em relação a outras, com muitas oportunidades, mas em outros lugares não está assim, não. Muitas e muitas dificuldades crescentes já estão acontecendo. Por que será? Porque nós precisamos passar por isso para aprender. Por não termos tido critério na hora das nossas escolhas. Nós estamos vivendo momentos que nós precisamos viver para a experiência da nossa vida, para o crescimento do nosso espírito. Que dizer de outras coisas que nós desperdiçamos? Que falar, por exemplo, da água. Tanto se tem noticiado, tanto se tem pedido, tanto se tem falado. E, no entanto, não sei se vocês já viram, pessoas que varrem a rua com a torneira, né? Varrem a calçada com a torneira. Esquece que a água é um bem comum, que um dia ela pode faltar no planeta e vai faltar. Acredito que não para todos, mas o consumo vai precisar ser restringido. Então, precisamos respeitar aquilo que não nos pertence apenas. Pertence ao outro também. Nós estamos vivendo agora, talvez, não vamos ver muitas coisas que estão sendo, né, às vezes até noticiadas. Mas gerações futuras, netos, bisnetos, tataranetos, e nessa leva nós estamos reencarnando, né? Nós estamos de volta à casa do Pai para completar a nossa tarefa, o nosso aprendizado. E que dizer do nosso corpo físico? Eu estou desperdiçando as energias com excesso de trabalho, sem dormir, noites, às vezes até em boates, na rua, em bebedeiras, sei lá. Como que eu estou cuidando desse vaso físico que hospeda o meu espírito imortal e que eu preciso dar conta dele até completar a minha jornada evolutiva aqui nesse planeta? Eu estou dando a ele o alimento devido e adequado? Eu estou dando a ele o descanso devido e adequado? O lazer, nós temos direito ao lazer. O descanso, o refazimento do nosso corpo, da nossa mente, do nosso emocional. Nós precisamos. Não adianta trabalhar desesperadamente em função apenas dos bens materiais. São muito bons. São necessários para a nossa existência e para a nossa sobrevivência, mas precisamos aprender a usá-los. E por último aqui, eu deixei o tempo. Como que nós utilizamos o tempo? Eu estou também desperdiçando o meu tempo? Eu estou jogando fora as minhas oportunidades de crescimento pessoal, profissional, mental, espiritual?
Estava vendo aqui no início, né, a colocação das oportunidades que esta casa oferece. De aprendizagem, de cursos, evangelização até para bebês. Está aí um manancial aí de aprendizado, de luzes, que nós precisamos para os nossos filhos, que vão nos suceder futuramente. Como que eu uso esse meu tempo na minha casa? Vendo filmes? Ou não tenho nada contra filme, eu gosto muito de filmes também. Mas precisamos escolher. Novelas, programas, alguns programas policiais, violentos, programas de auditório, sem qualificação para que uma família toda possa estar assistindo, que não nos acrescenta em nada, não acrescenta em nada para uma criança, para um adolescente, para um jovem, e nem para nós que somos pais e estamos com os nossos filhos ali. Então, como que eu estou utilizando esse tempo? Tudo isso que eu citei agora são oportunidades, é o dinheiro contabilizado, é o crédito contabilizado que Deus nos entregou, né? Nós fomos lá e pedimos o adiantamento. Ele nos entregou. Estamos usando corretamente essa contabilidade? Ou estamos como filho pródigo, aproveitando a vida e depois para ver como é que fica? Mais tarde, futuramente. Precisamos fazer a nossa reflexão. Tudo isso que aconteceu com esse moço, e pode acontecer conosco, eu estou puxando para o dia de hoje também, porque essa parábola ela é muito atual, né? É a falta de previsão. Quando eu não tenho previsão, eu já disse isso no começo, de quanto eu ganho e quanto eu gasto, então eu vou ficar confuso e vou colocar os pés pelas mãos. Então, eu tenho que ter essa organização contabilística para que eu não venha a sofrer depois de aflições, ansiedade, medo, depressão, sem saber como que eu vou fazer para saldar as minhas contas, para saldar os meus compromissos. Por incúria, por descuido nosso mesmo. E outra coisa, lembram que o moço, ele estava lá, depois de ter gasto tudo, que estar em mulambos, não ter o que vestir e não ter o que comer? E aí ele precisava fazer alguma coisa, porque ele ia fazer o quê? Ele precisava ganhar, ele precisava comer. Mas ele não sabia fazer nada. Quando estava na casa do pai, ele era preguiçoso, não queria trabalhar, ele queria o dinheiro. Então, nós temos que ter o preparo. Como que está hoje o preparo para a vida que nós precisamos levar futuramente? Estamos preocupados, vamos analisar no campo profissional, um item. Estamos preocupados em orientar e oferecer esse preparo aos nossos filhos? Eles estão preocupados? Ou eles vão na escola, mata a aula e vem embora? Vai para a faculdade, faz que entra, não entra, gastando o dinheiro dos pais. Hoje, na nossa época, com o campo especializado nas diferentes áreas de informatização, comunicação, em todas as áreas médicas que nós conhecemos,
filosóficas, psicológicas e etc., que vocês sabem bem melhor, porque muitos estão aí na ativa. Quem não for especialista e não souber muito bem o que vai fazer, está literalmente fora do mercado de trabalho. Precisamos aprender a fazer e fazer bem. Eu quero ser cozinheiro, eu quero abrir um buffet, um restaurante, falar nisso. Eu sou péssima, viu? Não sei nada. Sei fazer, mas não a esse ponto. Ela precisa se especializar no assunto que ela escolheu. Eu quero ser uma artesã. Eu quero ser uma desenhista, quero ser uma pintora, uma musicista. Outros vão escolher profissões técnicas, mas precisam se especializar. Precisam saber o que vão fazer para terem o mercado de trabalho. Os cursos acadêmicos de outras áreas, hoje, estão exigindo que se fale 2 línguas, né? No mínimo 2 línguas. Um engenheiro precisa falar 2 línguas. Um engenheiro agrônomo, um agrônomo, precisa, no mínimo, falar 2 línguas, se ele quiser ter um futuro melhor. Professor, hoje, também está precisando falar 2 línguas, e eu estou tentando aprender inglês, né? Ainda não consegui, mas estou tentando. Então, precisamos nos capacitar. Precisamos buscar alternativas, ocupar satisfatoriamente o nosso tempo, fazer a nossa memória, a nossa mente funcionar, fazer o nosso espírito se sentir revigorado, porque eu estou evoluindo, eu estou melhorando. É melhor eu aprender aqui, porque de qualquer jeito eu vou ter que aprender. Então é melhor o esforço aqui, que eu estou tendo as oportunidades, né? E vou colocar em prática para que possa ser melhor depois. Então a falta de preparo hoje está deixando muitos jovens e muitas pessoas nas laterais dos empregos oferecidos. Embora esteja havendo problemas, né, de desemprego por outra situação, que é a situação econômica do país. Mas estamos analisando que, particularmente, cada um tem que conquistar o seu espaço, a sua oportunidade, para que a vida futuramente possa ser mais leve, né? Porque as chances estão aí. Outra coisa, por último, estou no finalzinho. Acreditar e confiar nas pessoas erradas. Em quem que esse jovem acreditou e confiou? Os jovens que estão aí hoje. Preste atenção. Quais são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Onde vocês vão juntos fazer o quê? Não é proibido sair, passear, divertir, ir para uma balada, não é churrasco, não é de jeito nenhum. Mas quem são os seus verdadeiros amigos de ombro a ombro? Então, precisamos ter amigos confiáveis e não interesseiros. Os pais precisam fiscalizar os amigos, ainda hoje. Precisa observar, precisa conversar, dialogar, perguntar para o filho ou para a filha o que está fazendo, com quem está saindo. O pai com o filho, que é mais fácil, a mãe com a filha. Temos que fazer o possível para prevenir muitas situações desagradáveis que estão acontecendo. Aí o moço foi atropelado na Washington Luiz, andando de bicicleta, menor, 17 anos.
Os pais não sabiam, não sei se quem cuidava dele, onde estava esse jovem naquela madrugada, sozinho. Muitas perguntas, muitas questões ficam na cabeça de quem é pai e de quem é mãe. Será que essa mãe não viu? Esse pai não percebeu? Ou não estão nem aí, deixando para a sociedade resolver isso? Precisamos repensar os nossos valores. Aquilo que é relevante e aquilo que não é relevante. Repensar o nosso dia a dia. Nos avaliar. Olhar no espelho e nos avaliar. Dentro da proposta, né, familiar que nós temos para cumprir como família. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre os laços familiares. Muito lindo esse capítulo e nos dá muitas orientações salutares para organizar a nossa vida com os nossos filhos. Muito bem. Esses foram os erros. Estou no encerramento, viu? Esses foram os erros. Pode ser que tenha mais. Mas acho que deu para refletirmos um pouco sobre essa situação do filho pródigo, que é a nossa situação hoje. O que é necessário para que cada um de nós agora fale, eu errei tanto, eu já fiz tanta coisa errada, eu não sei agora. Deus está te dando uma outra oportunidade, Deus está te dando uma outra chance. Mas eu preciso ter a humildade de reconhecer que se eu errei, eu posso recomeçar. Cada dia é um novo amanhecer. Ninguém está perguntando, Deus não pergunta quantas vezes você errou. Quantas vezes você caiu. Olha aqui, o pai entregou a metade do que ele tinha para esse filho libertino e o recebeu com o maior amor e o maior carinho. Porque tudo que os pais querem é que o filho tenha sucesso e seja feliz, né? Outra coisa, é necessário o arrependimento. Eu reconhecer o erro, eu me arrepender dele, porque aí eu tenho uma proposta para estabelecer um outro caminho para a minha vida. E confiar, acreditar que eu não estou sozinho. Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado, ninguém está à deriva. Mesmo que tenhamos errado muito pela vida afora, as oportunidades estão aí para todos nós. Nos lembremos sempre, quando às vezes bater o desânimo, às vezes a aflição, pelas coisas difíceis que estamos passando, lembremos desta parábola do filho pródigo. Dessas situações, destas colocações, que nós podemos reverter em nossas vidas. Eu vou encerrar agora com uma mensagem do Papa. Viu? Achei muito significativa para o momento, né, de agora. De repente, tudo vai ficando tão simples que assusta. A gente vai perdendo as necessidades, vai reduzindo a bagagem. As opiniões dos outros são realmente dos outros.
E mesmo que sejam sobre nós, não tem importância. Vamos abrindo mão das certezas, pois já não temos certeza de nada. E isso não faz a menor falta. Paramos de julgar, pois já não existe certo ou errado. E sim a vida que cada um de nós escolheu experimentar. Por fim, entendemos que tudo o que importa é ter paz e sossego. É viver sem medo. É fazer o que alegra o coração naquele momento. E só isso. E viver a vida e ser feliz. Muita paz. Que Jesus abençoe a todos. Tenha uma boa noite.